Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lenira Rodrigues, nossa disciplina é Ciências, e dizer que é um prazer estarmos juntos, mesmo que seja nesse regime remoto. Hoje nós vamos estudar sobre evidências de uma transformação química. E vamos observar algumas evidências, como uma mudança de cor, aparecimento de cheiro característico, liberação de gás, a formação de sólido, formação de chama, calor e fotossíntese. Vamos primeiro saber que as transformações químicas, elas também podem ser chamadas de reações químicas, pois são aquelas que alteram a composição inicial do material, havendo formação de novos materiais. Diferente da transformação física, quando há uma mudança de estado, mas o material ele permanece o mesmo, nas transformações químicas ele há uma formação de novos materiais. No caso dos pregos, por exemplo, eles estão enferrujados. Então, o que aconteceu? Temos uma transformação química, na qual os reagentes são o ferro, o gás oxigênio e a água, e o produto é a ferrugem. Ou seja, obviamente, esses pregos ficaram expostos à umidade e aí houve uma reação química que os deixou enferrujados. Outro exemplo de mudança de cor e cheiro são os alimentos. Quando nós esquecemos de colocar os alimentos na geladeira, por exemplo, eles vão amadurecendo, amadurecendo, até chegar nessa mudança de cor e também de cheiro. Mesmo exemplo ou mesma coisa pode acontecer com as verduras. Se não a condicionarmos corretamente, vai haver essa transformação química. Um exemplo bem nítido para a gente perceber a transformação química, mudança de cor e cheiro, é a fruta maçã. Basta você cortá-la ao meio, aguardar alguns minutos, ela já começa a aparecer um escurecimento. Então, ela começa já na sua reação química, até chegar a ficar nesse último estágio, como se mostra aqui na figura. Então, isso é uma mudança de cor e cheiro, portanto, está acontecendo um processo de transformação química. Há também a formação de gases. Geralmente, a formação de gases ela não é visível numa transformação química. Entretanto, em algumas situações, ela pode ser facilmente observada. Um exemplo disso é se nós misturarmos vinagre com bicarbonato de sódio. Ela vai promover a formação de gás carbônico. Olha a mistura. Esse gás ele é percebido pela formação de grande quantidade de bolhas. Em algumas situações, as misturas de substâncias químicas, além de promover os gases, elas também promovem a mudança de cor. Agora nós vamos ver um exemplo bem bacana sobre a produção de pão. Observe, os ingredientes para se fazer um pão geralmente é o trigo, o fermento, ovos, o leite e a farinha de trigo, né? Nesse processo vai haver transformações químicas, formação de gases e também mudança de cor. Vamos ver a sequência. O primeiro passo seria nós misturarmos todos os ingredientes. Após a mistura de todos os ingredientes, vamos fazer um procedimento chamado de sovar a massa. Depois disso, a massa deve descansar por algum tempo, isto é, sem manipulação. O que vai acontecer quando essa massa ficar o que chamamos de descansando? Uma evidência dessa ação é o volume final da massa, pois ela vai ter um maior volume, pois ao reagir todos os ingredientes, vai haver uma liberação de gases, e aí essa massa vai alterar o seu tamanho. Quando é feito o pão e colocado para assar, nós vamos observar também uma outra evidência, que é a alteração da cor, pois a massa original ela não tinha essa cor, mas após passar por todo o processo, nós vemos que essa transformação química ela produziu formação de gases e mudança de cor.
Um exemplo interessante que eu encontrei para vocês é a gelatina. Quando nós preparamos uma gelatina, nós temos um processo líquido e aí a formação de um sólido. Não é isso? Primeiro a gente dissolve esse pozinho numa água fria, depois numa água quente, coloca na geladeira e aí nós temos o nosso processo ou uma formação de sólido. Agora nós vamos ver que também é uma transformação química a produção de calor, pois ao produzir o calor vai alterar a matéria-prima. Por exemplo, uma lenha ao ser queimada, ela vai formar fumaça, carvão ou cinza. Então, ela vai deixar de ser o seu objeto primário, que era a lenha. Então, portanto, é bem visível essa produção de calor formar uma transformação química. E a que a gente mais conhece, né? Isso é a fotossíntese, que é um gás para a vida, pois as plantas, ao receber a luz solar, elas vão liberar oxigênio e receber ou absorver o gás carbônico que há na natureza. E isso vai favorecer toda a nossa vida, né? Porque nós dependemos muito das plantas, porque elas fazem essa fotossíntese, essa troca dos gases, e aí nós chamamos de um gás para a vida. Então, para resumir, transformações químicas são aquelas que alteram a composição inicial do material, havendo formação de novos materiais. Veja, para haver uma transformação química, é preciso que tenha um reagente, e aí vem a transformação química, e o nosso resultado é um novo produto. Por exemplo, vamos voltar no exemplo dos pregos. Os pregos, a sua matéria-prima é ferro. Ao entrar em contato com o gás oxigênio e com a água, passa por uma transformação que vai resultar numa ferrugem. Então, é isso, gente. Isso são alguns exemplos que eu trouxe para vocês sobre transformações químicas. Agora é hora de realizar a atividade que eu coloquei lá no grupo. Mas antes eu quero dizer para vocês que dentro da atividade vocês vão acessar um outro link para assistir um novo vídeo com uma pergunta bem interessante. De onde vem o papel? Depois que vocês assistirem ao vídeo, responde a atividade, tá bom? Se porventura tiver alguma dúvida, assista a videoaula novamente. Muito obrigada, um abraço e até o nosso próximo encontro.